Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Sejam bem-vindos nesta manhã à casa de Deus. Hoje nós temos uma oportunidade dupla. João diz lá no livro de Apocalipse que tem duas formas da gente ser feliz. A primeira é lendo a palavra de Deus e colocando em prática. Nós fizemos isso na escola sabatina. Nós lemos a palavra de Deus e vamos colocar em prática. E a segunda forma da gente ser feliz é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. A lição dessa manhã falou de obediência à palavra de Deus. O sermão vai dar continuidade e a gente também vai falar de obediência a Deus. O inicial já deu uma pista. O texto que a gente vai ler para iniciar o nosso sermão dessa manhã está no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o versículo 49. E Lucas diz assim, a partir do versículo 46, o texto diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda cova ou vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus começa o texto questionando e dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem a minha palavra? Depois eu vou falar sobre a questão do senhorio de Jesus. Mas aqui nesse texto, Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, Mateus detalha exatamente o que Jesus falou no Sermão do Monte. E Jesus está concluindo o sermão. Mateus, no final, diz que as pessoas, quando Jesus termina, elas estão maravilhadas com a autoridade com que Jesus pregou a palavra. Mas apesar do que eles estão sentindo naquele momento, de terem entendido que aquela palavra foi maravilhosa, Jesus conclui dizendo aqui que nem todo mundo vai obedecer. E ele diz: olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante ao homem obediente. Ele diz aqui: olha, aqui tem dois grupos. Um ouviu e vai obedecer. Outra parte daqueles que ouviram não vão obedecer, não vão colocar em prática. Jesus está dizendo que nessa manhã há pessoas que ouvirão o sermão e vão colocar em prática, e há pessoas que apenas ouvirão o sermão, mas quando saírem da casa, quando saírem da igreja, vão se esquecer de tudo que ouviram. Olha a questão de obediência. Tiago, vamos olhar só um pouquinho. Tiago, no capítulo 1, ele fala sobre obediência, a partir do versículo 22, capítulo 1, a partir do versículo 22. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago diz: sejam obedientes. Se vocês não obedecerem, vocês estarão apenas enganando a vocês mesmos. No versículo 23 ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao
espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contenta e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está repetindo aquilo que Jesus havia dito no sermão. Se você ouve, mas não pratica, você está apenas se enganando. Praticar, obedecer é colocar em prática, é viver aquilo que você ouviu. Pode colocar lá para a luz. É você ouvir, é você colocar em prática aquilo que você ouviu. Na questão do senhorio, por que me chamar de Senhor? Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Se você perguntar para a igreja o que Jesus é para você, a resposta que a gente mais vai ouvir é que as pessoas dizerem é o seguinte: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Isso quando nós estamos na igreja. Mas quando a gente sai da igreja, as nossas ações vão definir se realmente Jesus é tudo para nós ou não. E isso se define pela obediência, pela prática que a gente faz da palavra de Deus. A palavra Senhor aqui, hoje quando a gente usa Senhor no português, traduzendo no português, a gente chama de Senhor uma pessoa que a gente tem respeito por ela. Ou a gente chama de Senhor uma pessoa que a gente quer dizer para ela: olha, você é uma pessoa velha, ou você é mais velha do que eu. Mas aqui no texto, Senhor era uma palavra usada pelos escravos para definir o seu dono. Você é dono de tudo que eu tenho. Quando ele chamava alguém de Senhor, ele estava dizendo: você é o meu dono. E aí você pode pensar assim: então existe uma diferença entre eles e nós. Não existe diferença. 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20, vai dizer que Jesus comprou você por um grande preço. Jesus nos comprou e pagou um grande preço por nós. Apocalipse 5, versículo 8, João vai dizer que Jesus comprou homens e mulheres de todas as nações, tribos, línguas e povos. Jesus comprou todas as pessoas. Romanos 10, versículo 9, Paulo vai dizer assim: se em teu coração você confessar que Jesus é Senhor, se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, e em teu coração você crer que Jesus o ressuscitou, então você será salvo. E a gente entende que Jesus é o nosso Salvador. E é assim que a gente se refere a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Mas quanto ao senhorio de Jesus, se você confessa que Jesus é Senhor, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. E a Bíblia vai falar de algumas formas em que a gente entende essa obediência. Às vezes você pode pensar assim: não, é muito difícil, a palavra de Deus é muito difícil. Olha, não existe dois caminhos. Jesus, quando ele fala do Sermão do Monte, lá em Mateus 5,17, ele diz assim: eu não vim cumprir, eu não vim absolver a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Jesus está dizendo: olha, não existe um caminho diferente para vocês do que o caminho que eu vou trilhar. Hebreus 5, versículo 8 diz que mesmo Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em Filipenses 2, versículo 8, vai dizer que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não foi obediente por uma hora, ele não foi obediente por um dia, ele foi obediente a vida toda. Obediência não é questão de momento, não é questão de lugar onde nós estamos. Obediência é questão de vida e morte. E obediência é para a vida toda. E aí a Bíblia vai falar da forma como a gente costuma obedecer a Deus.
Eu não sei se você se considera obediente. Porque quando a gente fala, não, eu sou obediente, obediência começa com pai e mãe, obediência começa com o professor na escola, obediência começa com o gerente da empresa onde eu trabalho. Se eu não costumo ser obediente a meu pai e minha mãe, se eu não costumo obedecer ao meu superior, dificilmente eu serei obediente. Dificilmente. Obediência não é algo que a gente gosta. Porque por natureza a gente gosta de mandar, mas a gente não gosta de obedecer. A gente quer estabelecer regras, mas a gente não quer cumprir as regras. E aí, lá no capítulo 21 de Mateus, eu vou citar o texto, nem vou abrir em todos, mas alguns eu vou citar. No capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 22, Jesus conta a parábola dos dois filhos. E lá diz que o pai disse a um filho: filho, vai trabalhar na vinha hoje. E ele disse: pai, eu vou. Ele disse a um segundo filho: filho, vai trabalhar na vinha hoje. E ele disse: não quero, não vou. Mas arrependido, ele foi. Depois ele se arrependeu, ele foi. E Jesus pergunta: quem foi o obediente? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? E eles concordam que quem obedeceu foi aquele que foi. E lá em Mateus 7, versículo 20, Jesus diz: pelos teus frutos vos conhecereis. Jesus não julga a gente pelo que a gente fala. A gente é julgado por aquilo que a gente faz. Por aquilo que a gente faz. Então, obediência da boca para fora não é obediência nenhuma. Se você obedecer 99% e 1% for desobediência, é 100% de desobediência. Tiago diz que se você quebrar um dos 10 mandamentos, você é culpado de tudo. Obediência ou é 100% ou não é nada. Vocês ficaram preocupados? Eu fiquei extremamente preocupado quando eu estava estudando esses textos e olhando a forma como as pessoas se comportaram. E na maioria dos casos que eu li, talvez o que você vai ouvir, eu pude ver que eu não sou diferente deles. Eu fiquei muito preocupado em relação à minha obediência à palavra de Deus. Não existe perfeição. Não existe nada 100%. A gente está aqui aprendendo, a gente está lutando, a gente está se esforçando. Capítulo 7 de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 7. Deus diz, em Mateus, Deus diz que obediência da boca para fora não é obediência nenhuma. Olha o que diz no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 6. Olha o que diz: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, Jesus está usando um texto que em Isaías 29, 13, Isaías aplicou ao povo de Israel, dizendo: olha, esse povo me honra nos lábios, mas o coração deles está longe de mim. A obediência deles é da boca para fora. E agora Jesus aplica o mesmo tempo a Israel no tempo dos apóstolos. Ele diz: o povo continua me honrando com os lábios, mas o coração longe de mim. E se a gente aplicar esse texto na igreja hoje? Seria errado? Teria uma resposta diferente da que deu Israel para Deus? Provavelmente a resposta seria a mesma. Esse povo me obedece, mas a obediência deles é da boca para fora. Prática nenhuma. E olha o que ele continua dizendo assim, versículo 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente
rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Deus diz: olha, vocês dizem que guardam a minha palavra, mas vocês sempre dão um jeitinho de colocar a palavra do nome acima da palavra de Deus. E acredite, é assim que a gente faz as coisas. Eu comentei ali na lição com o Raimundo. Quando Jesus lá no Monte Sinai deu a lei para o povo de Deus, e quando Deus deu a lei, Deus falou diretamente ao povo. O povo disse a Moisés: Moisés, a gente não quer ouvir a voz de Deus, mas Deus fala para você, e você fala para a gente, e a gente vai fazer tudo que Deus mandar. Porque não é verdade, eles não fizeram, eles não colocaram em prática, eles não obedeceram. Da mesma forma, hoje, a gente, na maioria dos casos, a gente não quer ouvir Deus falando diretamente com a gente através da sua palavra. A gente prefere ouvir o pregador falando em nome de Deus. E a gente, como eles, às vezes a gente fica maravilhado, a gente diz: que belo sermão. Mas é só um belo sermão, é só palavras. E quando a gente sai da igreja, a gente esquece tudo que a gente ouviu e a gente não coloca nada em prática. Ou quando a gente vai colocar, a gente quer dar um jeito. Não, a palavra de Deus diz que é assim, mas o pastor diz que a gente pode fazer desse jeito. A palavra de Deus diz que o dia de guarda é o sábado. Ah, mas o pastor, eu ouvi o pastor dizendo que a palavra isso mudou, e hoje você pode guardar o domingo. Você pode guardar o 7º dia, você trabalha 6, o 7º dia você guarda. Pode ser uma segunda, pode ser uma terça, pode ser uma quarta. A gente gosta de colocar a palavra do nome acima da palavra de Deus, se ela tornar mais fáceis as coisas para a gente. Quando Deus deu a sua palavra, Deus não estava pensando na facilidade que nós teríamos de colocar em prática. Muito pelo contrário, Deus sabia que a gente ia ter dificuldade para isso. A gente tem dificuldade para colocar a palavra de Deus em prática. Isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. É levantar de manhã e colocar Deus no primeiro lugar. A primeira coisa que vai alimentar o teu coração é a palavra de Deus. Depois as outras coisas a seu tempo. E aí a gente vai ver. E aí a gente vai dizer: nós não, eu sou obediente a Deus. Eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida. Na conclusão do sermão do monte, Jesus, quando ele faz a conclusão, ele diz assim: olha, as coisas que vão acontecer ao obediente vai acontecer do mesmo jeito ao desobediente. Aquele que obedeceu, o rio veio sobre a casa dele. O que não desobedeceu, o que não obedeceu, o rio também veio. O que ficou diferente entre eles foi a atitude que foi tomada. Aquele que obedeceu, permaneceu firme. Aquele que desobedeceu, aquele que não colocou em prática, ruína, a casa dele caiu. Mas às vezes a gente fica olhando aquilo que aconteceu com as outras pessoas para avalizar o que Deus deve fazer sobre a nossa vida. A palavra de Deus é uma só. E a nossa atitude precisava ser uma só. A gente precisava obedecer. Na lição Deus perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Se você não conhece, não tem como você interpretar. Não tem como você ter um discernimento sobre esse assunto. Então, para obedecer a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a lição. A finalidade da lição da escola sabatina é facilitar o entendimento que a gente vai ter sobre a palavra de Deus.
Mas é uma pena que quando a gente faz os apontamentos da lição, numa classe com 10, 12 pessoas, apenas 3 ou 4 estudaram a lição diariamente. Se a verdade não martelar no nosso coração, dificilmente ela vai encontrar um abrigo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Jesus diz para o povo ensinar os seus filhos a palavra de Deus, Deus só inculca na cabeça dos teus filhos isso. É preciso repetir, é preciso insistir, porque do contrário a gente não assimila a palavra de Deus. E você não tenha dúvida disso. Eu tenho certeza que se você assistir um filme ontem e eu lhe perguntar sobre o filme, você vai me contar cada detalhe do filme. Mas se você leu um capítulo da Bíblia ontem e eu lhe perguntar sobre esse capítulo, você não vai me dar nem 30% do que você leu. Se a gente não consegue guardar, como é que a gente consegue obedecer? Se a gente não entende, como é que a gente obedece? Jesus diz: olha, a obediência de vocês é da boca para fora. Vocês estão sempre dando um jeitinho de colocar a palavra do homem acima da minha. E no fundo vocês vivem com a consciência tranquila, dizendo: não, eu estou obedecendo a Deus. Mas na verdade, o que a maioria de nós faz é apenas professar, não praticar. Abre aí o capítulo 13 de 1 Samuel. 1 Samuel conta aqui a história, capítulo 13, conta a história de Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 1 vai dizer que tinha 1 ano que Saul tinha sido escolhido para ser rei de Israel. Lá no capítulo 15 de João vai dizer que nós também fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. Aqueles que fazem parte da obra de Deus foram escolhidos especialmente por Deus. Saul foi escolhido por Deus. E no primeiro ano, depois do primeiro ano, tem uma guerra com os filisteus. Deus escolheu Saul como rei e Saul tinha que agir como rei. Quando Deus escolhe você para uma missão, você tem que agir de acordo com aquilo que Deus escolheu, que Deus estabeleceu. Saul era rei, mas ele não podia oficiar como sacerdote, porque essa era a função de Samuel. Versículo 8. Ele está em guerra, a situação começa a ficar difícil. Diz ali que os homens que ele tinha estavam fugindo, se escondendo pelos penhascos, pelas florestas, pelos túmulos, diante do exército de Israel. E ele está esperando Samuel. Ele está esperando Samuel. Versículo 8. Diz aqui: ó, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Samuel diz: daqui a 7 dias eu irei e eu vou abençoar o povo. Eu vou abençoar o exército. 7 dias se passaram, ele não chegou. No versículo 9 diz assim: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja a impaciência de Saul. Samuel tinha dito: daqui a 7 dias eu vou e vou abençoar. Mas Samuel não chegou exatamente no tempo que ele havia dito. E aí ele diz assim: olha, eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu olhei, as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. Então eu ofereci o sacrifício. Eu fiz o que eu não devia fazer. Forçado pelas circunstâncias. Quanta gente não é igual a Saul? Quantos de nós não faz a mesma coisa que Saul fez? A gente olha para as coisas, ela está difícil. Em vez da gente confiar que Deus vai dar uma solução, que Deus vai cumprir, a gente desobedece. Como é que você espera ser abençoado sendo desobediente? É incrível como a gente pensa desse jeito. Eu vou desobedecer e Deus ainda vai me abençoar do mesmo jeito. O texto diz aqui que se Saul tivesse sido obediente, ele teria sido rei de Israel pelo resto da vida dele. Mas a desobediência tirou dele a bênção. A desobediência tira de nós a bênção. Se a gente quer uma bênção, se a gente quer viver sobre a bênção, a gente precisa ser obediente. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, é preciso ser obediente. Capítulo 15. Deus dá uma outra ordem a Saul. Do versículo 1 até o versículo 3, Deus diz: olha só, você vai destruir todos os amalequitas, todos. No versículo 3 ele diz assim: olha, não poupes nada, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Camelos e jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ágala até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus havia vindo para destruir tudo. Ele foi lá e destruiu tudo que era vil, tudo que era ruim, ele destruiu. O melhor, ele e o povo poupou. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me. Olha Deus recusando Saul pela segunda vez. Arrependo-me de haver constituído Saul rei
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se consultou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Para só um momento. Deus tinha mandado ele destruir totalmente os amalequitas. Ele foi lá, não fez o que Deus havia mandado, e acreditando que tinha feito tudo certo, ele ergue um monumento a si mesmo. Veja como a gente é parecido com Saul. Às vezes a nossa obediência não é total a Deus, mas a gente acredita que é o cara. Na igreja eu sou um ancião. Eu sou aquele que obedece a Deus. Eu merecia uma estátua na igreja. E é o que Saul ele monumento a si mesmo. E aí Samuel vem até ele, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Fiz o que o Senhor havia mandado. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Samuel questiona: se você fez o que Deus mandou, que balido de ovelhas e mugido de bois é esse que estou ouvindo? Resposta de Saul: de Amaleque nos trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Olha o texto. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Samuel disse: Saul, por que você não obedeceu a Deus? Por que você não fez exatamente o que Deus havia dito? Olha o que Saul diz, versículo 20. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado de destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: Peguei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre encontra uma desculpa para a nossa desobediência. A gente, como Saul, é incapaz de reconhecer que nós erramos. Mas a gente sempre está procurando botar a culpa em alguém. Foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu marido.
Não foi por causa dos meus filhos, não foi por causa do ancião. A gente sempre tem uma desculpa. Antes Saul diz, não, eu fui forçado pelas circunstâncias. Agora ele diz, não, a culpa é do povo, porque eu fiquei com medo. Eu queria fazer a vontade de Deus, mas eu fiquei com medo. Quantas outras desculpas mais a gente vai ter que arrumar? Quantas vezes mais a gente vai desobedecer a Deus e vai buscar culpar outras pessoas pelos nossos erros? Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas quando a gente não obedece aquilo que Deus fala, sempre haverá consequências. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas talvez daqui a alguns anos a gente sofra a consequência de nossa desobediência. Depois você vai chegar lá no livro de Esther, você vai encontrar a história de Mardoqueu e Ramã. Mardoqueu é descendente de Saul. Ele vem da descendência do irmão de Saul, da tribo de Benjamim. Ramã é descendente de Agag, o rei, ou esse povo que Saul devia destruir totalmente. No livro de Esther, a história se inverte, porque Saul não cumpriu a ordem de Deus. No livro de Esther, um amalequita, um descendente dos amalequitas, agora quer destruir o povo de Deus. Se Saul tivesse sido obediente a Deus, eles não teriam passado por essa situação. Então, se Deus está te pedindo para fazer algo hoje, faça exatamente do jeito que Deus está pedindo. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus não está falando para você hoje porque Deus viu algo no mundo. Deus conhece o fim. A gente vai encontrar o mesmo princípio lá na história de Ezequias, no capítulo 39 do livro de Isaías. Deus dá uma ordem para Ezequias, uma ordem que Ezequias não gosta, que provavelmente nenhum de nós gostaria. E Deus diz a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Isaías argumenta com Deus e coloca diante do Senhor: eu sempre fui reto, eu sempre obedeci a tua palavra. E Deus reconheceu a sinceridade de Ezequias, e Deus dá a ele mais 15 anos. Nesses 15 anos, em que ele tem para viver a mais, é que ele comete os erros que não poderia ter cometido. Ele tem um filho chamado Manassés, que faz todo Israel pecar. Ele recebe uma embaixada vindo de Babilônia e ele mostra para eles tudo que ele tem, todo o ouro, toda a prata, tudo de bom que ele tem, ele só não mostra o seu Deus. Em consequência disso, Deus diz que um dia eles vão voltar e eles vão levar tudo que tem. E aí a gente vai encontrar lá no livro de Daniel a história se cumprindo, porque Ezequias se recusou a fazer a vontade de Deus, a ser obediente. E quando a gente não é obediente a Deus, pai, quando você não é, mãe, quando você não é obediente a Deus, talvez as consequências dos teus atos um dia vai se manifestar na vida do teu filho, ou de tua família. Porque o que Deus está fazendo hoje com a gente é nos preparando para o futuro. Por isso Ele deu a palavra dele, por isso a palavra de Deus está cheia de profecias. Profecias que falam daquilo que aconteceu no passado e profecias daquilo que vai acontecer no futuro. E aí Deus diz assim, Deus pergunta: tu conhece as profecias? Como é que você interpreta essas profecias? Como é que você interpreta a palavra de Deus? Será que a gente lida com a palavra de Deus como Saul lidava com a palavra de Deus? Eu sou um escolhido de Deus. Eu tenho um ministério que Deus me deu. Mas eu vou fazer as coisas do meu jeito. Se as circunstâncias forem difíceis,
Eu vou agir de acordo com as circunstâncias. Se eu tiver medo, é assim que eu vou agir. E às vezes a gente está na igreja e você é ancião, você é líder de igreja, mas você não repreende os teus irmãos que estão em pecado porque você tem medo da reação. E a gente precisa entender que quando um irmão pega na igreja, toda a igreja sofre as consequências. A igreja não prospera quando a gente vive em pecado e a gente não repreende o pecado. Porque a gente está entendendo que pode viver, que algumas coisas da palavra de Deus a gente pode mudar. Algumas coisas a gente pode fazer do nosso jeito e vai dar tudo certo no final. Se você quer conhecer o final da história desse mundo, está lá no capítulo 22, 21 e 22 do livro de Apocalipse. É uma história que já está escrita. É uma história que pode acabar bem para mim e para você se a gente for obediente a Deus. Mas se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, segundo o nosso próprio entendimento, talvez Deus tenha que nos rejeitar como rejeitou Saul. Talvez em algum momento Deus tenha que escolher outra pessoa para estar no seu lugar. Aí Apocalipse, João diz, cuidado para que ninguém condenua por outro. O teu lugar não está garantido no reino de Deus. O nosso lugar não está garantido. Embora Pedro diga que a maior vontade de Deus é que todos nós nos salvássemos. Mas existe um processo. Ontem eu estava em um pequeno grupo, a gente estava estudando a palavra de Deus, e a gente comentou que, embora a salvação seja pela graça, ela não é de graça. Não é como as pessoas estavam pregando e dizendo que você não precisa fazer nada para ser salvo. É simplesmente aceitar. A palavra de Deus, ela só tem preço para Deus. Deus foi o único que pagou o preço da salvação. Você não tem que fazer nada. Engano-se. Engano. A salvação tem um preço, sim. A salvação tem um preço. A salvação tem o preço da aceitação. E na passagem Jesus dizia assim, ó, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, ou a sua vida, não é digno de ser meu discípulo. Salvação tem um preço. Tua esposa não quer. Tua esposa não quer. Deus disse: se você amar mais ela do que a mim, você não é digno. Você conhece algo mais caro. Você entende um preço maior. Há um preço maior a ser pago do que você vir para a igreja e a tua esposa não vir. Você aceitar Jesus e o teu esposo não aceitar. O teu pai não aceitar, a tua mãe não aceitar, os teus filhos não aceitar, existe preço maior a ser pago. Porque eu preciso obedecer. Quer ser meu discípulo? Jesus diz: tem que tomar a tua cruz. A cruz naquela época era sinal de morte. Uma pessoa que colocava a cruz sobre os seus ombros estava caminhando para a morte. É a mesma coisa que Jesus diz: você quer ser meu discípulo, você quer os céus. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que negar a sua vontade. Jesus tem que negar a sua vontade. Tem que fazer isso todos os dias. Ele não está falando que é para fazer isso no sábado. Jesus não está falando que a gente tem que fazer isso no sábado.
É todos os dias. A gente estudou umas 2 lições atrás, ou 3 lições atrás, e Jesus disse assim: olha, eles conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Característica do povo de Deus não é guardar o sábado. Característica do povo de Deus não é guardar as doutrinas da nossa igreja. É amar a Deus. E na lição de hoje ele disse que quando a gente ama a Deus precisa ser de toda a força, de todo o entendimento, de todo o coração. 100%. 100%. Eu posso até não amar minha esposa 100%. Eu posso até não amar os meus filhos 100% e dar o melhor para eles. Mas se eu não amar Deus 100%, eu não vou fazer o que Deus manda. Não tem como fazer isso. O tempo está avançando. Vou caminhar para o final. Deus diz: olha, a obediência da boca para fora é a obediência do mundo. Colocar a palavra do homem ou a tradição do homem acima da palavra de Deus não adianta. Agir de acordo com as circunstâncias. Ter medo, nada disso vai fazer com que eu obedeça, nada disso é aceitável para Deus. E aí a gente ainda tem um problema. Às vezes a gente é tão orgulhoso da nossa obediência que isso ataca. No capítulo 18 do livro de Lucas, vai contar a história do publicano e do fariseu. E o fariseu diz: Senhor, eu me orgulho muito do que eu sou, porque eu não sou igual a essas outras pessoas. Eu não roubo, eu devolvo o meu dízimo, eu faço tudo. Eu sou 100% obediente. E às vezes a gente incorre nesse erro. Às vezes a gente se orgulha da nossa obediência. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas um dia eu estava pensando igualzinho nesse fariseu. Eu estava no meu trabalho e por um momento eu olhei os meus colegas de trabalho nas suas conversas, no seu jeito de fazer as coisas, e eu pensei: eu não sou igual ao seu colega de trabalho. Aí eu me lembrei do fariseu. Às vezes a gente se orgulha de ser adventista, eu sou adventista. Nós somos o povo da verdade, a gente é o povo, a igreja remanescente somos nós. E a gente coloca o nosso orgulho acima disso. E aí a gente esquece de outras pessoas. Lá no capítulo 10 de Atos, Jesus provavelmente está indo lá no capítulo 10. Deus dá uma visão a Pedro. Capítulo 10, a última que a gente vai ver. Atos capítulo 10. Deus dá uma visão a Pedro. Um sol cheio de animais. Atos capítulo 10. E aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, mata e come. A partir do versículo 9, no versículo 12, 13, no versículo 14, Pedro diz assim: Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Jesus diz para Pedro: mata e come. Ele diz: jamais, nunca, eu nunca desobedeci a tua palavra. Pedro está falando em relação a Levítico 11, em relação a animais
fouras em números, então nunca desobedeceram a palavra. E não é agora, não é hoje que eu vou fazer isso. Às vezes a gente tem tanto orgulho da nossa obediência que a gente não espera que Deus explique. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele ainda não tinha entendido a visão. Mesmo sem entender, ele já estava dizendo que não ia fazer. Que não ia fazer. Por isso a lição hoje ela cai bem para a gente. Quando Deus diz o que está escrito na Bíblia. Como é que você interpreta? Como é que você vai interpretar aquilo que você não conhece? Como é que você vai compreender o que Deus quer falar para você se você não ler a Bíblia? Como é que você desenvolve obediência à palavra de Deus sem estar ligado a Deus? A lição da semana passada, eu vou concluir a lição da semana passada, diz que quando Maria foi ao túmulo e não encontrou Jesus, ela voltou para anunciar aos outros discípulos o que havia acontecido. Eles disseram: você deve estar delirando. Você deve estar delirando. Os primeiros que Maria voltou para anunciar sobre a ressurreição de Jesus eram aqueles que conviviam com Jesus todos os dias. Aqueles que tinham ou que deveriam ter conhecimento da palavra de Deus. Durante 3 anos e meio, Jesus havia falado da sua morte e ressurreição para os discípulos. E quando isso se torna verdade, quando isso acontece, eles pensam que é um delírio. E ela está delirando. Há quantos anos você está estudando a Bíblia? Alguns aqui 10, 15, 20, 30 anos estudando a palavra de Deus. Em algum momento dos nossos dias, as profecias de Deus vão começar a se cumprir. Como é que a gente vai reagir diante delas? Porque lá fora o mundo diz que a gente vive um delírio. Se você for nas redes sociais, você vai encontrar quase todo mundo hoje falando dos adventistas. As outras igrejas, elas não se questionam suas doutrinas e princípios, mas todas elas questionam as nossas doutrinas. E se a gente não acreditar nas nossas doutrinas, se a gente não tiver convicção da palavra de Deus, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente interpreta, como é que nós vamos ser obedientes quando chegar um momento mais difícil? Porque enquanto todas as outras dizem: olha, o futuro é conforto, o futuro é tranquilidade, o futuro é vida, a gente diz assim: se prepare. Se prepare mesmo, porque momentos difíceis virão. Lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus disse que vai chegar um tempo que as pessoas vão odiar aqueles que acreditam na palavra de Deus. Vão odiar aqueles que obedecem a Deus. Porque o mundo está cheio de pessoas que mudam a palavra de Deus para seguir a vontade dos homens, para seguir a tradição dos homens. Mas Deus diz: você não. Você não. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai obedecer. A questão é: quanto eu quero ser obediente a Deus? Quanto para mim é importante a gente ser obediente a Deus? Eu estou lendo isso.
não é obrigatório. Mas ele diz o seguinte: hoje, quando alguém quer obedecer a palavra de Deus, quando alguém quer obedecer a lei de Deus, ele é chamado de legalista. Porque a maioria das pessoas entendem que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida. Que tipo de obediência você está desenvolvendo? Qual é a tua regra de fé? É a Bíblia? Se a Bíblia é tua regra, você precisa estudar todo dia. Gênesis diz que na criação do dia, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Deus vinha todos os dias. Deus vinha todos os dias. Não mudou. A história tem que ter. A gente precisa conversar com Deus todos os dias. No Salmo 32, versículo 8, Jesus diz assim: te ensinarei, instruir-te-ei, te darei instruções, te ensinarei o caminho a seguir, e ainda te darei conselhos. Mas é preciso que você se disponha. Se a tua obediência não for 100%, talvez você nem chegue no final. Talvez no meio do caminho você desista por causa das circunstâncias ou por causa do medo. É para isso que nós estamos nos preparando. É para isso que Deus chama a nossa atenção. Nós estamos muito, mas muito próximos da volta de Jesus. Eu não sei qual é o teu sentimento em relação ao mundo, mas todos os dias, quando eu ouço as notícias, quando eu vejo aquilo que está acontecendo, eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu tenho pensado comigo mesmo, talvez eu tenha vivido uma ilusão. Talvez eu tenha sido iludido pelas pessoas acreditando que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser tranquilo. Mas quando eu olho para o mundo lá fora, eu tenho medo. Porque eu sei que não vai ser diferente do que está acontecendo lá fora. Acontece com o ímpio e acontece com o crente. Eu questiono no meu coração se eu terei força suficiente para permanecer obediente a Deus. Eu pergunto para mim, será que daqui a 5 ou 10 anos eu ainda estarei aqui na igreja? Será que daqui a 5, 10 anos eu continuarei guardando o sábado? Será que daqui a 5 anos eu terei a mesma convicção que eu tenho hoje? A única fonte para me manter forte e preparado até esse dia é a palavra de Deus. A única forma de permanecer firme é sendo obediente. Jesus diz: eu vos mostrarei quem é praticante da palavra de Deus. Por mais difícil que seja fazer mudanças na tua vida, por mais difícil que seja lutar contra o pecado, não se deixe levantar. Não se deixe enlouquecer. Busque forças em Jesus. Busque o apoio da igreja. Mas permaneça. Eu não sei se vai ter uma mensagem musical no final. Não. Tem um hino chamado Obedecer é melhor do que sacrificar.
a gente termina com prazer. A gente